Fala galera, professor Honório Tavares, o lindo canal Na Trilha da História. Galera, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante que tem sido amplamente debatido nas redes sociais, nas rodas de amigos e também nos grupos de WhatsApp. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre o conceito de direita e esquerda e a aplicação desse conceito no Brasil. Então já vai logo deixando o seu like, já vai logo deixando a sua curtida, já vai logo se inscrevendo no canal e divulgando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Tranquilo? Então vamos lá. Canal Na Trilha da História, professor Honório Tavares, o lindo. Vamos falar sobre direita e esquerda. Esse conceito, ele não é novo, certo? Ele vem desde a Revolução Francesa. É um conceito trabalhado da forma de assento que os parlamentares jacobinos, gerondinos e sans-culottes tomavam no parlamento francês. Vamos lá. O ano é 1789, um marco para a divisão do período histórico. Até então nós estávamos vivendo a modernidade. E aí advém a idade contemporânea. Olha só, a Revolução Francesa, além de trazer para nós essa nova forma de pensamento, ela também traz para nós uma divisão do ponto de vista histórico. A história é dividida em 4 períodos: Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. E a Contemporânea começa quando? Justamente no ano de 1789. Só que um ano antes, a França vivia, e aí a gente vai trabalhar aqui esse contexto histórico rapidinho, só para a gente entender da onde surgiu o conceito de direita e esquerda, certo? No ano de 1888, a França passava por um inverno gigantesco, falta de abastecimento de alimentos e a galera foi para a rua protestar, obviamente. Tanto que a Revolução Francesa, ela inaugura essa ideia de manifestação popular. É com a Revolução Francesa que nós vamos ter na contemporaneidade esse modo das pessoas agirem em torno de um ideário. E o ideário era a escassez de alimentos. Então a galera foi para a rua protestar, o rei Luís XVI ele se viu ali em maus lençóis e teve que convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia era uma Assembleia que só se reunia de tempos em tempos e, em último caso, até mesmo porque o rei ele estava embasado pela teoria do direito divino, teoria esta que corroborava o Maquiavel, o Jean Bodin e o Jacques Bossuet, no qual o rei era representante direto de Deus da Terra e cabia ao rei decidir e, enfim, tomar as decisões sem ser interpelado por nenhum mero súdito. Beleza? Então, a sociedade moderna ela era dividida em 3 estatamentos. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo alto clero, os bispos, arcebispos, cardeais e o papa. E o baixo clero, os padres, os monges, os frades e os missionários. Só que quem compunha o terceiro estado, o primeiro estado, apenas o alto clero. O segundo estado, a nobreza, todos aqueles que tinham título de nobreza, o rei, obviamente, a rainha, os príncipes, enfim, barões, baronesas, duques, duquesas, condes, condessas, grão-duques, enfim, todos aqueles que têm algum título de nobreza pertenciam ao segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado? Todo o restante da população, divididos em algumas classes, subclasses na realidade, né? Nós vamos ter a burguesia, que tinha a sua divisão, alta burguesia e baixa burguesia, os camponeses, os artesãos, sabe, a galera mais humilde, os servos, enfim, todo o restante da população ficava no terceiro estado. Convocada a Assembleia dos Estados Gerais na França, nós vamos ter o assentamento, a formação do Congresso. E o que se deliberou naquela Assembleia dos Estados Gerais? A modificação nos impostos. Lembrando que o primeiro e segundo estado não pagavam impostos. E aí, como a França estava passando por um problema de desabastecimento alimentar gigantesco, se propôs o quê? O aumento da taxa de impostos. Claro, né? Todo governo
quando ele está passando por um aperreio, que ele não tem uma proposta liberal, o que ele vê? Tem que aumentar impostos. A gente tem que jogar para o seio da população. Eles que se explodam para lá, então vamos aumentar o imposto. Essa é a visão, uma visão equivocada. E aí o terceiro estado, que era o único que pagava imposto, espera aí, galera, assim também não dá, espera aí. Vamos lá, vamos modificar esse conceito de votação aqui. E aí, como é que estava essa Assembleia? Estava composta por gerondinos à direita. Quem eram gerondinos? Ligados à alta burguesia, uma parte do campesinato, tinha um fluxo de relação tranquilo com o primeiro e o segundo estado. À direita, gerondinos, olha só, grave isso aí, gerondinos à direita, jacobinos à esquerda, os jacobinos mais radicais, mais exaltados, ligados à baixa burguesia, ligados aos artesãos e ao campesinato, o restante do campesinato. Esses tinham maioria no Congresso, lá na Assembleia dos Estados Gerais, beleza? Então, ao centro ficavam os sans-culottes e o rei. E aí colocou seu critério em votação. Foi recusado porque o voto era por estado. Cada estado tinha direito a um voto. E aí o terceiro estado, não, vamos modificar isso aí. Cada estado passa a votar por cabeça. 512 deputados do terceiro estado, 86 do segundo estado e 120 do primeiro. Ainda assim, a composição era desigual, mesmo que alguns membros do terceiro estado da alta burguesia ascendessem em tempos no escalonamento social, porque eles ganhavam do rei um título de nobreza. O interessante é que o conceito de direita e esquerda, ele advém daí, da forma de assento como se dava a Assembleia dos Estados Gerais na França. Jacobinos à esquerda, gerondinos à direita, ou seja, vem daí. E por que os jacobinos são os mais radicais? Vem também desde esse conceito, porque quando os jacobinos assumem o poder na terceira fase, que é a chamada fase do terror da Revolução Francesa, eles passam a instituir uma política de não conversação, não existe diálogo. Todos aqueles que estão indo contra o nosso pensamento serão guilhotinados, serão condenados à morte. E o resultado? Mais de 20 mil franceses... mais de 20 mil franceses foram guilhotinados, foram para a guilhotina. O período do terror, o período dos jacobinos é tão devastador, é tão sanguinário, gente, que os próprios líderes da Revolução Francesa, dos jacobinos, foram guilhotinados, para ver o quanto que a esquerda perdeu o controle ali naquele momento. O Robespierre, Maximilien Robespierre e o Robert Danton, ambos foram guilhotinados, beleza? Ponto. O conceito de direita e esquerda vem daí, da divisão do parlamento lá no final do século XVIII e início do século XIX, o início da idade contemporânea. Jacobinos à esquerda, gerondinos à direita. Jacobinos ligados à baixa burguesia, ligados ao campesinato, gerondinos ligados à alta burguesia, ligados a outra grande parte do campesinato. Vem daí. Beleza? Ponto. Aplicabilidade agora no Brasil. Galera, no Brasil não existe partido de direita. Tá bom? Vamos entender isso. Nenhum partido brasileiro atualmente, dos 33 que aí estão, defendem princípios 100% fidedignos à direita. Alguns estão mais à centro-direita do que outros. E no Brasil, apesar de, e aí é o ponto-chave do nosso vídeo, apesar de não existirem partidos de direita, mas existem pessoas de ideologia de direita. Esse é o ponto. As pessoas de ideologia de direita, elas existem, mas não existem partidos de direita. E partidos de esquerda, o lindo? Existem ao réu aí. Só o que tem no Brasil é partidos de esquerda, né? Dá para vocês perceberem isso. E aí nós vamos esmiuçar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Direita, o que é isso? Right, direita, o que é isso? Vamos lá. A direita, ela tem 3 subdivisões. A direita ela é composta por conservadores, a direita é composta por liberais e a direita é composta por reacionários. Beleza? Esses 3 agrupamentos compõem a direita. E a esquerda nós vamos tratar mais à frente. Vamos lá.
Quem são os conservadores? Os conservadores são aqueles que defendem os princípios basilares da constituição de uma sociedade. Família tradicional, direito à propriedade privada, direito à legítima defesa, direito à vida, beleza? Não intervenção do Estado na economia, que é uma característica também advinda dos liberais, defesa dos princípios judaicos cristãos, são bases norteadores da sociedade ocidental. Olha só, a sociedade ocidental, que é essa que nós vivemos, só está aqui onde está porque existe uma massa de conservadores muito grande no mundo e eles defendem esse princípio. Muito provavelmente você que defende o aborto só está vivo porque alguém conservador defende o direito à vida, não? Mas vamos lá. A direita, ela defende esses princípios. Os liberais, eles defendem a não intervenção do Estado na economia, menos estados, Estado não arbitra em questão de foro íntimo. Por exemplo, sexualidade. Questão de sexualidade, né, que tem sido aí bastante discutido também. Questão de sexualidade para os liberais é questão de foro íntimo. O Estado não mete o narizinho dele, ele não intervém nessa questão. O Estado não pode lecionar e aí transfere para parte das escolas para a ideia de educação o que seria opção sexual. Isso que cabe às famílias. Questão de foro íntimo para os liberais é família, não cabe ao Estado. Um ponto. Economia. O Estado não intervém na economia. E como é que o Estado intervém na economia? Lembra lá do absolutismo, do mercantilismo, aonde o rei adotava medidas de tabelamento de preços, de taxação de preços. Isso ali é medida intervencionista. Isso para os liberais é abominável, porque você não tem liberdade de escolha, você não tem direito de escolher. E o direito de escolher ele tem que ser preservado, ele tem que ser muito bem resguardado. E para os liberais, quando imagina que o Estado vai intervir na economia, vai mover qualquer sanção, nossa, é o fim. Porque o Estado tem que ficar na dele, tem que ser chamado apenas nos momentos em que deve vir para fazer algum arbitramento. Mas em questões econômicas, sociais, religiosas, o Estado é laico para os liberais, para os conservadores também. Certo? O Estado não interfere nesses fatores. Os reacionários já são exatamente reacionários, eles reagem a qualquer tipo de intervenção estatal. Os reacionários acham que o Estado tem que ficar bem mais resguardados do que os liberais. Os liberais ainda dão margem para algum arbitramento do Estado. Os reacionários não. O Estado só serve para conduzir a sociedade, para ter ali um misto de que não haja um controle anárquico da sociedade. Ponto. Somente isso. Mas eles não abrem mão de sua liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de escolha. Olha só, galera, vamos exemplificar o que seria essa liberdade de escolha, essa liberdade econômica que os liberais, conservadores e reacionários professam. Vamos lá, você está aqui no YouTube, mas provavelmente você tem uma Netflix, você tem uma Amazon, você tem uma HBO, você tem um Starplay, ou seja, você tem um canal de streaming. É barato, é um valor simbólico, mas você só escolheu, sabe por quê? Porque os serviços de TVs por assinatura, eles faliram. Faliram porque ofereciam um serviço obsoleto, ofereciam um serviço que não era rentável e não era agradável, além de sempre vir amarrado a uma pegadinha. Fidelidade, você não poderia, quando estivesse insatisfeito, romper. Nesse serviço de streaming não tem isso. Se você não gosta, rompe, não precisa pagar, acabou, beleza? Isso é liberalismo econômico, a liberdade de escolha. Outro exemplo, vamos para a questão dos transportes. Beleza? Antigamente existia uma hegemonia dos taxistas. Hoje nós temos o Uber de carro, Uber de moto, ou seja, você tem uma pluralidade de transporte, uma pluralidade de liberdade de escolher o transporte que você quer, pagando mais barato que seu bolso lhe convém. Isso é liberalismo. Mas quando o Estado passa a meter o dedo, essa ideia de liberalismo, ela rui. Por quê? Imagina se o Estado decidir, que alguns já tentaram, normatizar, taxar o serviço de Uber. Os Uberes passariam a pagar impostos, não
Não que eles não paguem, eles pagam muito mais impostos, inclusive, que os taxistas, que tem desconto no carro. Mas se fosse normatizar a profissão do Uber, os caras teriam que pagar impostos, teriam que pagar taxas, teriam que pagar uma série de coisas e o serviço encareceria. E aí você não ia, não quero mais andar de Uber, tá caro, não é isso? A mesma coisa é o táxi, ninguém anda de táxi, por quê? Porque é caro. Mas por que é caro? Porque o taxista, ele quer? Não, porque ele tem que pagar uma série de impostos, ele é taxado em vários aspectos, em vários impostos, então o serviço dele fica caro. O cara do Uber não. A não intervenção do Estado na economia, ela se dá nesse ponto. Beleza? Agora, vamos lá para a esquerda. O que defendem a galera aliada à esquerda? Os chamados progressistas. E aí tem essa mudança de nome. Às vezes, e aí, né, pegar mal o cara se autodenominar comunista, se autodenominar marxista, trotskista. Ele não, eu sou progressista. Ele arranja um nome bonitinho. Eu sou um progressista, eu sou um esquerdista democrático. Ponto, galera. Não existe esquerdista democrático. Todo esquerdista, ele professa no fundo, a ditadura do proletariado. Ele professa que o proletariado, a classe trabalhadora que tem que tomar o poder. Nós vamos esmiuçar isso aqui rapidinho, beleza? Vamos lá. Então, o que ocorre? A esquerda, ela defende um controle do Estado, ela defende um controle maior do aparato de comunicação, de informação, de meios de produção e de divisão da riqueza. Ou seja, a riqueza ela tem que estar na mão do Estado e o Estado faz essa divisão. A esquerda ela não abre mãos para a liberdade de ir e vir, para a liberdade do direito à vida. A esquerda defende o aborto. Quem é progressista defende a legalização das drogas. Quem é progressista defende o desencarceramento. Provavelmente vocês já devem ter visto algum político falando em desencarceramento. Ou seja, é abrir as cadeias para aqueles chamados crimes menores, né? O cara roubou um celular para tomar uma cervejinha, que mal tem. É isso que alguns políticos, que alguns ideólogos de esquerda defendem. E a esquerda, em todo momento que ela tomou o poder, ela instituiu o quê? Uma ditadura do proletariado, certo? Só que em determinado momento, a classe proletária, que é o chamado lumpen proletariado, que é a bucha de canhão, os caras de frente, eles entenderam o seguinte com a segunda revolução industrial. Cara, eu não quero me rebelar contra o meu padrão. Meu patrão me paga, eu recebo dinheiro, o capitalismo está me favorecendo, de boa. E aí vai vir um cara na Itália chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é um filósofo marxista que vai criar a ideia de hegemonia cultural. O marxismo cultural advém do Gramsci. O Gramsci vai pontuar, olha, a revolução armada que o Marx pregava, pode esquecer, ela não vai sair do papel. Porque a classe trabalhadora não quer. Mas existe uma outra forma de fazer com que a esquerda ascenda ao poder. E que forma é essa? Tomando controle dos meios culturais. Escolas, faculdades, setor artístico, beleza? Música, cinema, teatro, a ideia de cultura de massa. A gente não vê essas músicas, esses cantores da cultura de massa fazendo efeito. E aí vocês sabem, não vou citar aqui para não dar ibope para esse povo. Mas vocês veem aí cantores das massas populares, aquela cidadã com o nome que começa com a letra A, aquele outro que começa com a letra PV, enfim, são pessoas que defendem as culturas de massa. Essa galera é gramscista na veia, eles produzem conteúdos para a cultura de massa. E aí, quando você vai ver algum produto de um cunho conservador, como por exemplo a ABP, a Brasil Paralelo, ela sofre rechaços. Sofre rechaços porque a guerra cultural imposta pela esquerda, que acha que tem que ter o controle dos meios, é muito grande, principalmente no Brasil. Durante o governo dos militares, que aflorou ainda mais essa ideia de que os militares eram de direita, o João Goulart era de esquerda. De fato, o João Goulart era de esquerda, ele queria produzir no Brasil uma ditadura do proletariado. O João Goulart foi deposto não pelos militares, mas pelo próprio Congresso Nacional, em alusão a uma marcha com Deus pela família Liberdade, que reuniu mais de 500 mil pessoas em São Paulo, que exigia que o Brasil não se tornasse um país nos moldes da ditadura cubana. Então a galera foi para as ruas, né, protestou, e os militares, o Congresso Nacional depois do João Goulart, e aí só depois, lá para o dia 4, 5 de abril, que os militares
começaram a tomar a ordem na estrutura organizacional do país. Mas no Brasil, interessante é nós pontuarmos, não existe partidos de esquerda, ou perdão, de direita. Esquerda são quase todos eles, mas existem pessoas de direita. Ah, professor, mas e aí, Honório? O lindo, o gato, o gostoso, o miau, o desejado. Por que não existe partidos de direita? Porque até mesmo pela forma preconceituosa como as pessoas veem o sistema de direita, a ideologia de direita, que é uma ideologia que defende o princípio da vida, a liberdade, o direito de propriedade privada, o direito de você se manifestar livremente, de ir e vir, e poucos partidos políticos no Brasil eles têm isso no cerne deles. O interessante é percebermos que a estrutura política no Brasil ela é tão enviesada que para o indivíduo ascender ao cenário político ele precisa estar atrelado a um partido. Ninguém pode ter, como nos Estados Unidos, candidatura avulsa. Eu não pertenço a nenhum partido, mas me candidato aqui. Não, isso não existe no Brasil. Para você se candidatar a qualquer cargo eletivo, você precisa estar aliado a um partido político. E aí o cara procura ali quem? As pessoas que defendem a ideologia de direita, o sistema de direita, o pensamento político de direita, elas procuram ali o partido político menos enviesado possível. Por exemplo, o PL, o Partido Novo, o PTB, que são partidos que mais ou menos não são enviesados do ponto de vista ideológico à esquerda. Mas você vai pegar os manifestos do Partido dos Trabalhadores, do PT, do PSTU, do MDB, do PCdoB, do PCO, do PCB, do PSB, esses partidos do PDT, do PPS, esses partidos todos têm lá no manifesto do partido dele, que é o manifesto, é a carta que propõe as ideias do partido. Você tem lá a instauração de uma ditadura do proletariado. O PCO, declaradamente, ele institui uma ditadura, a chegada do poder e a instauração de uma ditadura do proletariado. Enfim, esses partidos, eles defendem o pensamento de esquerda. E hoje no Brasil, a esquerda ela tem um peso porque toda a classe artística manja deles, está lá com eles, né? Pessoas que perderam ali alguma graninha lá da Lei Rouanet e tal, defendem os partidos de esquerda. Dificilmente você vai ver uma pessoa que seja até a classe intelectual mesmo, a classe pensante, professores, né, principalmente professores dentro das escolas, principalmente a grande massa de professores são de esquerda. Alguns, inclusive, eles deixam isso escancarado, né? Fazem ali aquele processo que a gente costuma nomear de doutrinação. Os alunos não têm liberdade de escolha, os alunos têm que pensar como eu penso. Se os alunos não pensar como eu penso, eu vou tolher eles ali. Não, cara, a gente tem que deixar os nossos alunos livres, abertos, com pensamento livre, para pensar, não doutrinar, já é um bom ponto, beleza? Então, galera, no Brasil não existe partido político de direita, mas 90% dos partidos políticos são de esquerda. Inclusive, nós vamos ter ali uma modificação, centro-esquerda, extrema esquerda, a social-democracia, que é o PSDB, que durante muito tempo ficou ali naquele teatro das tesouras, fazendo uma mescla de alternância de poder entre uma suposta direita com o PT e o PT, que era de esquerda, né? Ali desde 1994 com o Fernando Henrique Cardoso. Aí veio o Cardoso, o Fernando Henrique, FHC em 94, FHC em 98, aí o Lula ganha em 2002, aí ele se reelege em 2006, aí a Dilma ganha em 2010, reelege em 2014, e todos esses partidos, eles não são oposição, muito pelo contrário, são apenas do mesmo espectro ideológico, mas fingem ser uma oposição, beleza? Então, esses partidos, eles professam a mesma ideologia política. Eles não são rivais. Inclusive, na faculdade, eu sempre tive embates com os meus colegas que eram de esquerda, certo? E aí eles ficavam, não, mas o PSDB é de direita. Coitados, imagine agora vendo o Geraldo Alckmin abraçando, dando beijinho no Lula, né? O que eles não devem pensar? Acho que eles devem ter vergonha de ter falado aquilo naquela época. Enfim, né? O tempo chega para todos e dá tempo da gente se arrepender de falas outrora ditas. Beleza, galera? Então, conceito de direita e esquerda advém da Revolução Francesa,
um momento em que a Assembleia dos Estados Gerais tinha a sua composição de gerondinos à direita, jacobinos à esquerda e sans-culottes no centro. A direita é dividida em três partes, conservadores, liberais e reacionários. A esquerda é dividida pela composição, idealizada pela composição do Estado forte, centralizador, com o culto, e aí pega características do nazifascismo, o culto à personificação do líder, o culto cego ao partido político. Fora do partido não existe nada, fora da figura do líder não existe liberdades, enfim, e aí a gente tem exemplos aí de partidos ou de governos de esquerda mundo afora, a Argentina, a Venezuela, a antiga União Soviética, a China, a Coreia do Norte, partidos que são extremamente fechados do ponto de vista de liberdade de expressão, beleza? Ah, mas a direita, Honório, o conservadorismo, ele professa uma desigualdade. Gente, é natural que ocorra desigualdades. Nós somos seres humanos. Mas vamos lá, vamos pegar dois exemplos bem rapidinho aqui para a gente encerrar o vídeo. Os Estados Unidos é um país de cunho conservador liberal, beleza? Tem desigualdade. A Etiópia é um país de esquerda, beleza? Ou a Venezuela, vamos pegar a Venezuela, é um país de esquerda. Vamos lá, existe mais desigualdade aonde? Nos Estados Unidos ou na Venezuela? Os venezuelanos estão fugindo para onde? Para o Brasil? Os cubanos fogem para onde? Para os Estados Unidos? Os americanos fogem para onde? Para Cuba? Não, ocorre sempre o inverso. Quando caiu o Muro de Berlim, nós vimos esse fenômeno. A galera que vivia do lado socialista, eles migraram em massa para o lado capitalista. Apesar de existir um misto de desigualdade, mas existir uma desigualdade é natural. Agora, um país capitalista é bem melhor de se viver do que um país que é governado por ideologias socialistas, por ideologias de esquerda, beleza? Então, galera, era isso que nós tínhamos para falar hoje no nosso vídeo, beleza? Então, divulga esse vídeo, se inscreva no canal, beleza? Teremos próximos vídeos interessantes na próxima semana, beleza? Divulga aí, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho e até o próximo Na Trilha da História. Não esqueça também de curtir lá no Instagram, a página @maestrotavares28, beleza? Então até o próximo Na Trilha da História, professor Honório Tavares, o lindo. Forte abraço, valeu!